Muito bom dia a todos. Nós vamos fazer a nossa live aqui, resolvendo conflitos conjugais através da Bíblia. Hoje eu estou sozinho aqui. A Ângela ainda está resolvendo algumas coisas agora. E eu vim sozinho aqui para a gente conversar um pouco sobre conflitos conjugais sendo resolvidos através da Bíblia. O título que nós vamos falar hoje, o tema é assim, sugestivo, né? Especialmente nos últimos acontecimentos aí da semana. O título que eu coloquei aí para o povo do Instagram que já está vendo, que é ao vivo, é: você tem um Will Smith em casa? Você deve estar sabendo do que aconteceu lá na festa do Oscar. Né? O ator tinha um comediante que estava fazendo piadas, né? Aquelas piadas que os comediantes fazem como mestres de cerimônia, assim, e ele estava fazendo piadas enquanto no intervalo do anúncio de um ganhador do Oscar ou outro, né? É o Chris Rock, o comediante Chris Rock. E ele fez uma piada com a esposa do Will Smith. Ela não tem cabelo, é careca, não tem cabelos. Ele fez uma piada a respeito de um filme da Demi Moore, que ela faz o papel, né, de uma moça que está careca, né, no filme. Só que a esposa do Smith, ela não está careca por causa do filme, ela não perdeu os cabelos, né, não cortou os cabelos por causa do filme. Ela tem uma doença, alopecia. Alopecia é uma enfermidade, uma doença autoimune, ou seja, não existe cura. E a alopecia, os cabelos caem. Os cabelos caem. Isso especialmente nas mulheres é terrível, né? E a esposa do Will Smith sofre desse tipo de enfermidade e o comediante fez uma brincadeira com o fato dela ser careca, relacionando com o filme, e o Will Smith não gostou, foi lá e gritou com o comediante, interrompendo a apresentação dele, deu um tapa no rosto dele e pediu que ele não pronunciasse mais o nome da esposa dele, porque ele estava brincando com uma coisa que é séria, né? Uma enfermidade que não tem cura e ela com certeza deve sofrer com isso. Bom, aí há algumas pessoas, alguns comentários que a gente vê assim, alguns dizendo que será que foi certo o que ele fez, chegar lá e dar um tapa no rosto do outro, e aí outra pessoa dizendo que está certo, que ele tinha que defender a esposa, outro dizendo que está errado, que não justifica a violência. As discussões voltam-se para o comediante, né, dizendo até que ponto é válido uma piada, né, se uma piada vale contar até esse ponto. Bom, enfim, nessas discussões nós não iremos entrar, apesar de que a Bíblia deixa a sua posição sobre essas questões. Mas o nosso foco aqui é o casamento. É o casamento. E ontem, na live de ontem, eu havia citado esse livro aqui, O Marido Federal. Esse livro, O Marido Federal, do pastor Douglas Wilson. Esse livro, O Marido Federal, é um livro excelente, você deveria comprar, você que é esposo, você que é marido, para você ler. E você esposa, compre para o seu esposo esse livro, O Marido Federal. Essa palavra federal
que o pastor Douglas Wilson coloca aqui, não é à toa que ele coloca. Essa palavra federal, ela tem significado do latim, ela vem do latim fedus ou fedus, né? A pronúncia eu não sei corretamente, mas é fedus, que é pacto. Essa palavra federal, a palavra latina fedus, que significa pacto. Por exemplo, nós vivemos no Brasil, o Brasil é uma república federativa. Quem são as federações? As federações no Brasil são os estados, não é? Rio de Janeiro, São Paulo, Pará, Maranhão, Ceará, Espírito Santo, Goiás, são estados. Os estados são federações, E essas federações, todos esses estados que nós temos, têm um pacto federativo. E essas federações, que são os estados, têm que seguir esse pacto. E aqui, quando ele fala em marido federal, ele está falando que nós, maridos, esposos, fizemos um pacto. Nós fizemos um pacto com Deus, nós fizemos um pacto com a nossa esposa, nós fizemos um pacto com a nossa família, com os nossos filhos e com os nossos familiares. O casamento, ele deve ser um casamento pactual, ou seja, deve haver um pacto dentro do casamento. Quando se casa, você fez uma aliança, você fez um pacto. Então, eu creio que o acontecido lá no Oscar, né, na festa do Oscar, e depois, quando a gente vê o discurso do ator Will Smith, você vê expressado a questão do pacto. Ele como que dizendo assim, eu fiz um pacto de defender a minha esposa. E esse pacto, eu preciso honrar esse pacto. E ele foi da maneira dele, né? E honrou esse pacto. E fez com que esse pacto fosse exposto lá à frente de todos que estavam ali. Agora, que tipo de pacto? O que quer dizer esse pacto que nós, esposos, fizemos? E a pergunta do título dessa live continua. Você que é esposa, você tem um Will Smith dentro da sua casa? Você tem um marido que você olha para ele e diz assim, realmente ele fez um pacto comigo. Ele fez um pacto. E eu não estou dizendo aqui de fazer um pacto, eu não estou dizendo do marido que vai comprar briga, vai sair no tapa com todo mundo que olhar para você na rua ou que te ofender na rua. Não é esse tipo de pacto que eu falo. Não é o pacto da violência gratuita, não. Eu estou falando do pacto feito com Deus, o pacto da responsabilidade, o pacto da liderança, o pacto da proteção. Você olha para o seu esposo, você sente realmente que ele honra o pacto, que ele é um marido federal, ou seja, um marido que fez um casamento e tem essa aliança e ele vai honrar essa aliança até o fim. Nós precisamos entender, nós esposos, nós casais, que o casamento é esse pacto e ele deve ser honrado até o fim dos nossos dias. Pacto de quê? Que tipo de pacto? Eu vou falar de 3 coisas hoje que o casamento significa esse pacto. Primeira coisa é o pacto da responsabilidade. O pacto de que eu, como esposo, sou responsável pela minha casa.
Olha, Deus, quando você lê a história da humanidade, você aí na Bíblia, contida na Bíblia, você vai ver que Deus fez um pacto com o ser humano. Lá em Adão, quando Adão pecou, Deus fez um pacto. Ele disse com Adão assim: olha, Adão, de ti, com Adão e a esposa, né? Especificamente para a mulher, de ti virá o descendente que vai pisar na cabeça da serpente. Deus havia feito um pacto de enviar o seu filho que iria pisar na cabeça da serpente. Depois esse pacto ele foi renovado com Noé. Quando vem o dilúvio, Deus diz assim: olha, não vou mais matar não vou mais destruir a terra através das águas. Deus faz um pacto e coloca lá o arco-íris, né? Ou o arco de Deus, melhor dizendo, ele coloca no céu. Deus renova o pacto com Abraão. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Depois ele renova o pacto com Moisés. Quando o povo sai em liberdade, Deus, no livro de Êxodo, no capítulo 2, renova o pacto, dizendo assim: eu vou trazer o Salvador. Deuteronômio, ele repete o mesmo pacto. Depois, com Davi, com o rei Davi, dizendo que da descendência de Davi viria aquele que salvaria o mundo. E por fim, veio o Salvador, Jesus Cristo. Deus cumpriu o seu pacto. Jesus vem e faz o pacto agora, o novo pacto, a nova aliança. E assim como cumpriu o pacto desde Adão até Jesus, o Senhor irá cumprir o pacto agora de Jesus até a sua segunda vinda a essa terra. É um pacto, é uma aliança. E esse padrão de Deus, esse padrão deve ser seguido por nós, maridos. Esse padrão do pacto, assim como Deus fez o pacto, cumpriu o pacto, está cumprindo o pacto, a sua aliança que fez, e vai cumprir até o fim. Nós, esposos, também temos um pacto. Somos maridos federais, como diz aqui o Douglas Wilson, maridos de pacto, maridos de aliança, com um compromisso que não deve ser quebrado. Uma das coisas, diz Douglas Wilson aqui, diz no seu livro uma frase que é a seguinte, ele diz assim: uma das coisas mais difíceis para homens modernos é entender como eles são responsáveis pela esposa. O primeiro pacto é o pacto da responsabilidade. Você, como marido, é responsável pela sua esposa. E talvez isso tenha, na festa do Oscar, isso tenha falado muito alto no coração do Will Smith, quando ele viu aquele comediante, ainda que contando piadas, mas fazendo piadas da sua esposa, de uma doença autoimune, e aí a questão do pacto aflorou no seu coração, e ele disse assim: eu sou responsável por essa mulher, ela está aqui, quase chorando, toda sem graça, porque tem alguém lá na frente fazendo piada de uma doença. Ele levantou-se e disse: eu sou o responsável por ela. É o pacto. Nós, esposos, temos esse pacto, né? Talvez não, para alguns, não justifique a violência, não justifique o fato dele ter ido lá e dado um tapa. Mas eu não vou entrar nesse mérito, não, da violência. Talvez o ideal seria ele ir lá e
e falar com o comediante para calar a boca e não falar da sua esposa, que ele não permitia isso. Talvez se ficasse nisso, né? Mas o importante o pacto falou mais alto no coração dele, o pacto suplantou o medo e ele foi resolver aquilo que o pacto pedia que ele resolvesse. Eu queria ler para vocês Efésios capítulo 3, aliás 5, que nós lemos ontem, mas eu queria repetir, do verso 23 ao verso 27. Olha o pacto do marido, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo salvador do corpo. Ele é o líder, é o pacto da responsabilidade. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam em tudo submissas a seu marido. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. É o pacto de ser responsável. O marido é responsável pela sua esposa, ele é responsável pela vida espiritual da sua esposa. O marido é responsável pela vida emocional da sua esposa. O marido é responsável pela vida física da sua esposa. O marido é responsável pela vida psicológica da sua esposa. Por quê? Porque fez um pacto. O pacto da responsabilidade. O que nós temos hoje são os homens fugindo desse pacto, saindo fora do pacto, descumprindo o pacto que foi feito com Deus e com a sua mulher, pulando fora, ou por medo, não é? Ou por preguiça, ou por machismo, ou por conceitos outros que não são conceitos bíblicos, de dizer assim, olha, eu não sou responsável, eu sou responsável pela minha vida. Não, a Bíblia diz que você, como marido, você é responsável pela sua vida, mas você é responsável pela vida da sua esposa. É preciso cuidar dela. Ela é sua responsabilidade. Segundo pacto que você, como marido, tem, que o seu esposo, seu marido tem, é o pacto da liderança amorosa. A liderança não deve ser uma liderança tirânica, déspota, não deve ser autoritária. A liderança deve ser uma liderança amorosa. No capítulo 5, verso 25, o apóstolo Paulo diz assim: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela. No verso 23, ele diz que o marido é o cabeça, ele é o líder. Mas ele diz que essa liderança ela tem que ser baseada no amor. Amai vossa mulher. É uma aliança, o pacto da liderança cheia de amor pela esposa. Porque quando eu amo a minha esposa, a minha liderança não vai ser para maltratá-la. A minha liderança não vai ser só para dizer que eu sou o chefe, que eu que mando. A minha liderança não vai ser para mandar e descansar, não. A minha liderança não vai ser para empurrar todas as coisas no colo da minha esposa, como se ela tivesse que dar conta de tudo. Não. Liderança amorosa. Uma liderança amorosa é uma liderança que trata a esposa como Cristo tratou a igreja. Como é que Jesus trata a igreja? Com graça, com misericórdia. Jesus trata a igreja santificando-a. Por quê? Porque é misericordioso com ela. Então, assim deve ser a sua liderança, esposo. Você deve ter essa liderança amorosa. E novamente, lá no caso do Will Smith, eu agora queria pensar na esposa. Porque certamente a esposa
quando viu seu esposo indo na direção daquele homem e agindo para protegê-la, voltando, sentando-se ao lado dela e dizendo para ele: não pronuncie o nome da minha esposa. Não, e repetiu de novo 2 vezes. Certamente aquela mulher se sentiu, olhou para ele e falou assim: eu tenho um líder que me ama. Eu tenho uma pessoa que está cumprindo o pacto, ele está cumprindo a aliança e é um líder que me ama, porque em rede nacional o mundo inteiro estava vendo aquilo. O mundo inteiro estava vendo a festa do Oscar. Esse mesmo ator, Will Smith, iria ganhar depois o Oscar de melhor ator. Iria receber o Oscar. E, novamente, numa atitude de amor, ele volta a falar do assunto. Ele volta a falar do assunto. Certamente a esposa dele olhou para ele e disse: eu tenho alguém aqui, um homem que cumpre o pacto que fez de me amar, de me liderar em amor. Agora, o terceiro pacto que nós, maridos, fizemos com relação à nossa esposa é o pacto da proteção, pacto da segurança. E aí eu queria ler com você o Salmo 101. Salmo 101 é um salmo que o salmista fala sobre esse pacto. É um homem, né? No caso de Davi, que era um rei, e ele fala da sua casa, de dentro da sua casa. No Salmo 101 ele diz assim: cantarei a bondade e a justiça, a ti, Senhor, cantarei. Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Quando virás ter comigo? Portas adentro em minha casa. Olha só, da porta para dentro da minha casa, lá dentro da minha casa, terei coração sincero. Está falando do lar dele. Agora é um pai de família, um marido falando da sua casa. Lá dentro da minha casa eu terei um coração sincero. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam. Nada disso se me pegará. Longe de mim o coração perverso. Não quero conhecer o mal. Você vê esse marido protegendo a sua casa. Protegendo a sua casa do mal. Trazendo segurança para o seu lar, para a sua esposa, para os seus filhos. Verso de número 5. Ao que as ocultas calunia o próximo, a esse destruirei. As ocultas calunia o próximo, a esse destruirei. Talvez seja esse sentimento aqui que invadiu o coração do Will Smith, né? Vendo a sua esposa sendo zombada por aquele homem de uma doença autoimune e olhando para sua esposa, vendo que ela não havia gostado, estava triste, havia entristecido por causa daquela piada. Esse sentimento, assim, esse que calunia, eu vou destruí-lo. Sentimento de proteção, sentimento de segurança. O que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. Eu vou habitar com gente que seja fiel. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Não há de ficar em minha casa, presta atenção, não há de ficar em minha casa o que usa de fraude, o que profere mentiras, não permanecerá ante aos meus olhos. Novamente, protegendo a sua casa do homem mau. Manhã após manhã,
destruirei todos os ímpios da terra para limpar a cidade do Senhor dos que praticam a iniquidade. Está aqui um homem, um marido, protegendo a sua casa, protegendo sua esposa, protegendo seus filhos. Você, marido, você, esposo, você fez um pacto de proteção. Se tem uma coisa que a sua esposa quer, é se sentir segura, é se sentir protegida em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Ela não deseja um homem truculento que sai batendo em todo mundo que vê pela rua. Não é desse tipo de proteção. Não é desse tipo de proteção que eu estou falando. É da proteção contra o pecado, é da proteção contra a maldade, é da proteção contra a violência também, se desviando dos violentos, é da proteção contra a insegurança financeira, é da proteção contra os sonhos megalomaníacos. Ela quer se sentir protegida em todos esses sentidos. E você, esposo, é responsável por isso. Por quê? Porque tem um pacto. Você, quando casou, fez um pacto. É preciso que você honre esse pacto que você fez diante de Deus e diante da sua esposa. E aí a pergunta que eu fiz no começo, eu queria repetir agora nesse final. Você, esposa, sente que tem um Will Smith em casa, alguém que fez um pacto de responsabilidade, ele é responsável por você, alguém que fez o pacto da liderança amorosa dentro de casa, alguém que fez o pacto de proteger e te dar segurança. Se não, se ainda não, é hora de você mostrar essa live para ele e orar junto com ele, para que ele comece a ser um marido, como diz Douglas Will, ser um marido federal, ser um marido que faz o pacto e que cumpre os seus pactos. Que Deus abençoe vocês. Amanhã, se Deus quiser, nós retornamos aqui com mais uma live sobre resolver conflitos conjugais através da Bíblia. Fique com